Você já teve aquela sensação de estar cercado por pessoas, mas ainda assim se sentir completamente sozinho? Como se sua existência passasse despercebida, como se suas dores fossem invisíveis, como se ninguém realmente se importasse. Talvez você tenha tentado conversar, mas ninguém ouviu. Talvez tenha chorado em silêncio, esperando que alguém notasse. Talvez tenha dado tudo de si, e mesmo assim foi ignorado. E aí uma frase começa a ecoar dentro da mente: ninguém se importa comigo. Essa frase não é só um pensamento, ela é um grito abafado, uma tentativa desesperada de ser visto, de ser reconhecido, de ser validado. Mas será que ela é verdadeira? Será que o mundo realmente virou as costas para você? Ou será que existe uma outra forma de olhar para isso? Hoje eu quero te convidar a refletir sobre essa dor. Não para ignorá-la, não para fingir que ela não existe, mas para entender o que ela está tentando te dizer. Porque por trás dessa frase existe uma história. Existe um coração que já foi ferido, uma alma que já foi rejeitada, uma mente que aprendeu a se esconder. Mas também existe uma força que talvez você ainda não tenha descoberto. Uma força que não depende da atenção dos outros, nem da aprovação, nem do carinho que você não recebeu. Uma força que nasce quando você para de esperar e começa a se enxergar. Esse vídeo não é sobre os outros, é sobre você. Sobre o que você pode fazer quando sente que ninguém se importa. Sobre como transformar esse vazio em presença. Sobre como reconstruir sua importância, mesmo quando o mundo parece indiferente. Porque a verdade é, você importa, mesmo que ninguém diga, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém esteja por perto. E talvez o primeiro passo seja você se importar consigo mesmo. Vamos juntos nessa jornada. Sabe o que é mais cruel nesse pensamento de que ninguém se importa com você? É que ele não precisa ser verdade para doer. Basta que você acredite nele. Às vezes, tudo o que aconteceu foi uma mensagem não respondida, um convite ignorado, um silêncio no momento em que você mais precisava de alguém. E isso já é suficiente para a mente começar a construir uma história. Se ninguém me procura, é porque ninguém se importa. Se ninguém me ouve, é porque eu não sou importante. Se ninguém me vê, é porque eu não tenho valor. Mas será que é assim mesmo? Pensa comigo. Quantas vezes você já se importou com alguém, mas não soube demonstrar? Quantas vezes você quis ajudar, mas não sabia como? Quantas vezes você estava tão preso nos seus próprios problemas que não percebeu a dor de alguém próximo? A verdade é que o mundo está cheio de pessoas que se importam, mas não sabem mostrar. Cheio de pessoas que sentem, mas não falam. Cheio de gente que ama em silêncio. E mesmo que por um momento ninguém esteja olhando para você, isso não significa que você não tem valor. Significa apenas que os olhos do mundo estão distraídos. E isso não é culpa sua. O problema é que a gente aprendeu a medir nosso valor pela reação dos outros. Se nos aplaudem, somos bons. Se nos ignoram, somos inúteis. Mas isso é uma ilusão. Você não é o que os outros enxergam. Você é o que você constrói dentro de si. E se ninguém está te vendo agora, talvez seja a hora de você se olhar com mais carinho. De parar de esperar que o mundo te valide e começar a se validar. De entender que o seu valor não depende de plateia, depende da presença, a sua. A dor de se sentir esquecido não é só sobre os outros, é sobre o que você faz com essa dor. Porque quando você acredita que ninguém se importa, você começa a se tratar como alguém que não merece cuidado. Você se cala, se esconde, se abandona. E sem perceber, começa a viver como se fosse invisível. Mas e se por um momento você decidisse fazer diferente? E se, mesmo sentindo que ninguém está olhando, você escolhesse se levantar, se cuidar, se respeitar? Pensa numa planta esquecida num canto da casa. Ela não recebe elogios, nem atenção, nem carinho. Mas se alguém regar, ela cresce. Se alguém cuidar, ela floresce. Agora imagina que esse alguém pode ser você. Você não precisa esperar que o mundo te regue. Você pode ser o jardineiro da sua própria vida. Pode começar com gestos simples. Dormir melhor, comer com mais atenção, dizer não quando algo te machuca, dizer sim quando algo te fortalece. Esses gestos não são pequenos. Eles são declarações silenciosas de que você importa.
mesmo que ninguém esteja vendo. E sabe o que acontece quando você começa a se tratar com respeito? Você muda a energia que emana. Você deixa de implorar por atenção e começa a atrair respeito. As pessoas percebem, não porque você gritou, mas porque você se tornou alguém que não depende da resposta. É como se você acendesse uma luz dentro de si, e essa luz começa a iluminar tudo ao redor. Não precisa ser intensa nem perfeita, só precisa ser verdadeira. Você não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa ser honesto consigo mesmo. Precisa reconhecer quando está doendo e ainda assim escolher seguir. Não por orgulho, mas por amor próprio, porque no fim das contas, o que mais cura não é o que os outros fazem por você, é o que você decide fazer por si mesmo. E quando você começa a se importar com você, o mundo começa a mudar. Não porque ele ficou mais gentil, mas porque você ficou mais inteiro. Você já reparou como é fácil se abandonar quando sente que ninguém se importa? Você começa a deixar de lado o que te faz bem, começa a aceitar o que te machuca, começa a viver no modo automático, como se estivesse apenas cumprindo dias. E isso não é viver, é sobreviver. Mas existe uma virada possível. Ela não acontece de uma vez, nem com um milagre. Ela começa com uma escolha silenciosa, a escolha de se importar consigo mesmo. Talvez você esteja esperando que alguém venha te salvar, que alguém perceba sua dor, te abrace, diga que você é importante. E sim, isso seria lindo. Mas e se essa pessoa nunca vier? Você vai continuar esperando? Ou vai começar a se tornar essa pessoa? Você pode ser o seu próprio ponto de apoio. Pode ser aquele que se escuta, que se acolhe, que se respeita. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Comece pequeno, acorde e diga para si mesmo: hoje eu vou cuidar de mim. Prepare uma refeição com carinho, mesmo que seja simples. Respire fundo antes de reagir. Dê atenção aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, sem julgamento. Esses gestos são como tijolos. Você vai construindo, dia após dia, uma base sólida. Uma base que não depende da aprovação dos outros, nem da presença deles. E sabe o que é curioso? Quando você começa a se tratar com respeito, o mundo começa a te tratar diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Você passa a emitir uma energia de quem sabe o próprio valor, de quem não implora por atenção, mas inspira respeito. Isso não significa que você nunca mais vai se sentir sozinho. Significa que, mesmo na solidão, você vai saber que está com alguém, você mesmo. E isso é libertador. A dor de se sentir esquecido pode ser profunda, mas ela não precisa te definir. Você pode usar essa dor como combustível. Pode transformar o abandono em presença. Pode fazer da ausência dos outros o início da sua reconexão com você. Porque no fim, o que mais cura não é o que os outros fazem, é o que você escolhe fazer por si mesmo. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: tá, mas o que eu faço agora? Como eu saio dessa sensação de abandono, de invisibilidade, de não pertencimento? A resposta não é mágica, mas é poderosa. Você começa se importando, não com o que os outros pensam, não com o que eles fazem ou deixam de fazer, mas com o que você escolhe fazer por si mesmo. Você começa criando pequenos rituais de respeito próprio. Levantar da cama com intenção, mesmo que o dia pareça pesado. Preparar uma refeição com carinho, mesmo que seja só para você. Fazer uma caminhada. Ouvir uma música que te acalma. Escrever o que sente. Esses gestos são como sementes. Eles não mudam tudo de uma vez, mas começam a transformar o solo onde você pisa. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa estar bem para começar. Você só precisa começar. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com dúvidas. Aos poucos, você vai perceber que o mundo não é tão indiferente quanto parece. Talvez ele só esteja refletindo o que você acredita sobre si mesmo. E quando você muda essa crença, tudo ao redor começa a responder. Você vai encontrar pessoas que enxergam sua luz. Vai perceber que algumas já estavam por perto, mas você não conseguia ver. Vai entender que o amor não está sempre nas palavras, mas nos gestos sutis. E vai descobrir que mesmo sozinho, você nunca esteve vazio.
porque o vazio que você sente não é falta dos outros, é falta de você mesmo. E quando você se reencontra, tudo muda. Então, se hoje você sente que ninguém se importa, eu te convido a fazer uma escolha. Se importar com você, com sua história, com sua dor, com sua força, você não precisa esperar que alguém venha te resgatar. Você pode ser o resgate. Pode ser o começo de uma nova narrativa. Uma narrativa onde você não é vítima da indiferença, mas protagonista da reconstrução. E quando você se importa consigo mesmo, o mundo começa a se importar também. Não porque você gritou, mas porque você brilhou. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Você já se sentiu assim, como se ninguém se importasse? Como você lidou com esse sentimento? Ou talvez esteja passando por isso agora. Escreve aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão se sentindo da mesma forma. E se esse vídeo tocou você de alguma maneira, se fez sentido, se te trouxe clareza ou força, então me ajuda a levar essa mensagem mais longe. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Tem muita gente em silêncio esperando por uma palavra que faça diferença. E você pode ser o canal dessa mudança. Se quiser que eu traga mais vídeos como esse, com reflexões profundas e práticas sobre superação, autoconhecimento e reconstrução emocional, comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.